Olá a todos os queridos telespectadores e ouvintes que estão aqui para ouvir o nosso podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho, bater um papinho aqui da hora sobre oratória. Trouxemos 2 queridos convidados aqui que a Maria já vai apresentar para vocês. Mas eu queria primeiro pedir para vocês deixar o like, curtir o vídeo bastante, compartilhar para aquele seu amigo que você acha que precisa de uma melhorinha na oratória. E é isso, vamos chamar eles, Maria? Vamos. Eu sou a Maria. Hoje nós estamos com esses convidados maravilhosos que entendem muito sobre oratória. Eric, pode se apresentar. O Eric e a Maria Angélica. Opa, tudo bem, pessoal? Meu nome é Eric, eu sou empresário, eu já fui comerciante, já tive 3 lojas de uma franquia que chama The Best Açaí. Eu vendi essas empresas recentemente e eu montei uma empresa de marketing e consultoria em gestão. E assim, a oratória já vem me acompanhando desde que eu trabalhava em empresas para outras pessoas, fui vendedor, entrei na área comercial, então assim, desde lá de trás eu tive isso aí comigo por muito tempo, já tem até hoje. E enfim, acho que quem eu sou atualmente, o empresário que tem uma empresa de marketing e consultoria. Ok. E agora com a querida teacher. Eu sou a Maria Angélica, eu sou uma teacher, professora de inglês há alguns anos. E sobre quem eu sou, eu vou ter que resumir um pouquinho. Tudo bem. Eu trabalho com inglês, como eu disse, há alguns anos. Mas antes do inglês, eu era advogada. Então, eu fiz um curso de oratória, inclusive, no meu primeiro ano de Direito. Mas, enfim, com o inglês eu trabalho na área da... Sou professora, trabalho com tradução também de livros também e artigos médicos. E sou intérprete também, já traduzi e interpretei para o mundo inteiro. Então, eu tenho um pouquinho de currículo aí nessa área, na área da oratória, talvez. Vamos ver, vamos bater nesse papo um pouquinho. Ok, então primeiro a gente gostaria, para quem assim não está muito ligado no assunto, explicar um pouquinho o que é a oratória, qual a importância dela no mundo corporativo, na sua vida pessoal, até para você se comunicar, né? Porque que se todas as pessoas soubessem se comunicar bem, não tinha tanto problema de violência aí pelo mundo, não é verdade? Mas então... na língua portuguesa. E problemas na língua portuguesa, exatamente. E então eu gostaria meio que dar uma resumida do que é assim. Oratória é basicamente a arte de falar em público, mas não só isso. Tudo vai levar o gesto, como você se apresenta, como você fala, como você transmite aquela ideia. E assim, a oratória não é de hoje, por mais que ela só é estudada hoje, né, em alguns cursos e tudo mais, e ela não é muito falada, mas ela está presente desde, a gente pode citar aí da Grécia Antiga. Um exemplo clássico é Sócrates, né, um grande marcador aí da filosofia ocidental, que foi assim, muito importante, e ele, não, por incrível que pareça, não tem nenhuma obra escrita, foram todas contadas por ele. E ele tinha, inclusive, a maiêutica, né? Que era uma arte dele se comunicar, de fazer perguntas, fazer com que aquele indivíduo chegasse a uma própria conclusão, né? Que ele desse à luz aquela ideia. E ele não tem nenhuma obra escrita, então, assim, foi fundamental a oratória, desde lá, é fundamental para todos, principalmente para a formação desses filósofos, né? Que bastante filósofos não deixaram obras escritas, como foi o caso de Sócrates, Diógenes e tudo mais. E trazendo mais para o mundo atual hoje, a gente gostaria de falar um pouquinho mais sobre no mundo corporativo, né? Como é importante, como você ter uma boa oratória num currículo já faz uma grande diferença, muita diferença sim. Então eu gostaria primeiro de chegar perguntando para vocês, principalmente para o Eric, como que faz importante essa oratória no seu mundo de trabalho, como que você usa ela assim para passar, para você captar aquela pessoa que você, ainda mais que você trabalha com marketing, aquela pessoa que você quer vender. Assim, ó, a oratória, ela é literalmente a base da sua comunicação, do seu poder de persuasão, do seu poder de dissuasão. Então, por exemplo, quando você vai vender alguma coisa para alguém, quando você vai... o seu namorado tá querendo ir para pizzaria, você tá querendo ir para hamburgueria. Então, assim, o que acontece? Você tem que persuadir, assim, persuadir não é errado. Persuadir é simplesmente você convencer a pessoa da sua ideia, a fazer aquilo que você tem em mente.
E dissuadir é você convencer a pessoa a não fazer alguma coisa. Então, por exemplo, você quer ir para a pizzaria, ele quer ir para a hamburgueria. Não sei se foi invertido o exemplo, mas enfim. Você tem que convencer, você tem que dissuadir a pessoa para ir para a pizzaria e dissuadir ela para não ir para a hamburgueria. Então, assim, quando se fala da importância da oratória, isso em qualquer coisa, gente. Assim, desde o seu relacionamento pessoal com as pessoas e no seu mundo corporativo. Então, por exemplo, se você tem funcionários, se você tem pessoas que trabalham para você, você tem que convencer as pessoas da sua visão. Gente, vamos lá, vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito. Então, todo esse poder de argumentação, de dissuasão, de influência, você exerce isso muito de acordo com a comunicação. Se você não comunica bem, consequentemente, você não influencia as pessoas. Então, sim, assim, aí você sempre vai viver sobre a influência do outro, sempre o que o outro quer, o que o outro faz, ou como o outro pensa, e nunca como você quer ou como você pensa. Sim. Entende? Então, talvez tenha algum jovem, e provavelmente vai ter bastante jovem, né? Como a gente está aqui representando uma amostra de curso, vai ter muito jovem que vai assistir, pensando em fazer o curso, e deixar claro que oratória não é um assunto assim acadêmico. Oratória, gente, vai desde você convencer a sua mãe a deixar você fazer um piercing, uma tatuagem, até uma grande venda que você for fazer no mundo corporativo. Então, é por isso que é importante saber, é por isso que é importante estudar e cada vez mais buscar desenvolver a sua oratória, certo? Perfeito. Tem alguma pergunta? A leitura fez parte da construção na oratória, na carreira de vocês, ou até mesmo na vida particular? Vocês têm alguma experiência? Falando especificamente por mim, em certo ponto, sim. Mas até antes da leitura, a oratória já fazia parte, já foi importante. Sim. Então, por exemplo, a minha carreira ali, ela começou, antes de ter empresa, ela começou sendo... O meu primeiro emprego registrado foi como suporte técnico ao software. Então, assim, era uma empresa de rastreamento, você compra o rastreador, mas quando você compra o rastreador, você não vê o rastreador instalado no seu carro. Você vê o aplicativo no seu celular ou no seu computador. E aí existiam senhoras que tinham mais dificuldade no computador, com tecnologia, que ligava lá. Como que funciona aqui? E aí você imagina o telefone ter que explicar para uma pessoa que tem dificuldade. Existiam pessoas que já tinham facilidade para mexer com isso, então dava para ser mais objetivo. Então, essas nuances na comunicação, elas já aconteciam ali. Existia cliente que chegava mais bravo, existia cliente que chegava mais calmo, então... Ali eu comecei a desenvolver mais essas questões de oratória, né? A leitura ela se tornou muito importante quando eu fui abrir empresa. Quando eu fui abrir minha primeira loja lá atrás, isso assim, se tornou muito importante. Porque aí você precisa exercer outras coisas, liderança, motivação de equipe, são outras características. Existe um negócio chamado soft skills, que é muito conhecido hoje. Tem as hard skills e as soft skills. As soft skills são as habilidades de liderança, de persuasão, de dissuasão, de influência sobre as pessoas, comunicação é uma soft skill. Então, essas coisas, elas precisaram ser fortalecidas. E a leitura, com toda certeza, começou a fazer mais parte de mim. Aí, assim, às vezes as pessoas não leem porque, sou obrigado a ler porque eu preciso passar na prova e tá tudo bem. Você realmente precisa passar na prova, você tem que ler. Não é normal, você tem que fazer. Mas, às vezes, assim, a pessoa acaba não gostando tanto da leitura por conta desses aspectos. Porém, quando você pega alguma coisa que, nossa, eu tenho a necessidade disso. Nossa, eu li isso aqui, eu apliquei isso aqui e, nossa, tá funcionando. Esses micro resultados que você vai tendo, você vai lendo e aplicando, isso te motiva a ler. E aí, é lógico, você começa a ler, você começa a desenvolver mais e aí, enfim, a leitura sim foi muito importante, mas já antes a oratória ela sempre foi importante.
para o crescimento total, Posso né? complementar? E eu acredito que o caso dela vai ser bem mais, assim, pessoal com a leitura, né? Ainda mais pelo fato dela ser professora de inglês, eu acho que influencia bastante, né? Ai, bastante, não só no fato de ser a professora e ser tradutora, trabalhar com livros e trabalhar com pessoas também. Ele disse sobre o fato de que ter várias nuances para explicar uma certa coisa, né? Um certo problema que deu lá. Ele explica de uma forma para uma senhora, ele explica de uma forma para alguém que tem um entendimento um pouquinho maior. Ser professor também é isso. Você vai explicar de uma forma para alguém que consegue compreender aquele assunto de uma forma um pouco mais fácil ou um pouco mais mais leve ali para ele, e para uma outra turma, por exemplo, você vai explicar o mesmo assunto e você tem que ser um pouquinho mais persuasivo, um pouquinho mais prático, um pouquinho mais gramatical. Você tem que levar em conta a pessoa com a qual você está falando. Então, por isso que é legal isso. Tem na área do comércio e tem na escola também. Sim. E o fato da leitura, eu comecei a ler muito nova. Eu amo a leitura. Para mim, o mundo é dos livros. Sim. Mas convencer outra pessoa a ler é muito difícil. Porque geralmente ela vai ter um bloqueio. Geralmente ela não... pode ser que ela não tenha encontrado ou lido aquele livro que ela tenha gostado, que tenha captado, que tenha trazido essa pessoa para o mundo dos livros. Então... você vai sempre convencer alguém, você sempre vai usar a oratória para tentar convencer alguém, a trazê-lo para aquele mundo, a explicar, para entender aquilo que você está explicando. Então, é sempre o jeito com o qual você está falando. Depende da pessoa e depende do ambiente ali que você tem inserido. Sim. Também. Claro que é um livro, mas que me fez lembrar, foi um livro recente que eu li, e que tem muita discussão dele no mundo inteiro, mas faz parte da literatura nacional, que eu achei interessante citar, que por mais que o Bentinho de Dom Casmurro conhecem... Eu adoro. Sou parcial. Polêmico esse livro. Mas no livro ele tenta o tempo todo persuadir o leitor que Capitu traiu ele. E ele consegue? Em alguns sim, em alguns não. Mas se a gente colocasse ele como um personagem do mundo real, você que já leu especificamente, acreditaria que ele conseguiria convencer a gente assim? Ele é bastante persuasivo. O Bentinho... E pelo fato dele ser advogado também, deixa a gente com o pé atrás. Sim, ele é advogado, é a visão dele ali do livro. Você não tem os outros lados. Você não tem o lado da Capitu, você não tem o lado do... Esqueci o nome do amigo dele lá. Na verdade, eu tenho uma teoria. O Escobar. Eu tenho uma teoria em relação ao Bentinho e ao Escobar, mas enfim, não é o caso. Mas colocando o Bentinho aqui no mundo real, eu não sei. Pode ser que todos acreditariam que Capitu de fato o traiu. Porque a gente não tem a voz da Capitu, né? Pra tentar se defender e tudo mais. É só ali narrado, ele narrando a vida dele, a trajetória. Mas ele é dele. bastante persuasivo. Bastante. Às vezes até faz a gente ficar meio virando da cabeça, né? E você, como que você usa dentro da sala de aula a oratória com os seus alunos para atrair, para chamar mais a atenção deles? Porque nós sabemos que os jovens, eles têm mais dificuldade de se dispersar, né? Eu falo isso por nós mesmos. Acho que todo mundo é assim. Como que você usa isso ao seu favor? Olha, depende bastante da turma. Numa escola é diferente. Dentro de uma escola, turmas são diferentes. Eu tenho um exemplo hoje de uma mesma escola, eu tenho 2 turmas de um mesmo nível e a forma com a qual eu me porto dentro dessa turma A é diferente da forma que eu me porto dentro dessa turma B. Porque uma é mais fácil de lidar e a outra eu tenho que tirar cartas de todas as mangas para conseguir chamar a atenção deles para o inglês. Porque muitos deles têm aquela concepção de que, para que eu vou estudar o inglês? Eu não vou precisar disso na minha vida. Nunca vou sair do Brasil. Nunca vou sair do Brasil. A clássica. Eu não preciso, não sei, ler um livro em inglês. Eu não vou conversar nunca com alguém que fale outro idioma. Então, ter respostas para isso, e são sempre respostas diferentes. Eu respondo essa pergunta 3, 4 vezes ao dia. E são sempre respostas diferentes. Porque sempre vai depender daquele que está me perguntando. Sim, puxando essa questão que você trouxe sobre o inglês, eu gostaria de perguntar assim, qual a importância na hora de aprender um novo idioma? Assim, qual é importante você saber se comunicar bem, de você ter, assim, podemos até dizer uma melhor dicção para você
aprender um idioma estrangeiro, que a gente sabe que não é coisa fácil, né? Não. Deixar o seu idioma materno de lado para aprender um novo idioma é uma coisa assim complicada, mas não é impossível. Na verdade, eu não falo que a gente poderia deixar o nosso idioma materno, a nossa língua mãe, de lado. A gente pode usá-la como base. Porque, apesar de... Vou usar o inglês e o português, que é o que eu trabalho hoje. Apesar de o inglês e o português terem raízes diferentes, eles vêm de bases diferentes ali, o inglês do germânico e o português ali do latim, eles têm certas nuances parecidas, eles têm certas gramáticas, certas regras parecidas. Então, a gente pode usar o português, sim, como base. Como base ali, não só para o inglês, mas para qualquer outro idioma. Porque todo idioma vai ter um verbo, todo idioma vai ter uma partícula ali que indica que é sujeito, por exemplo. Mas a importância de você aprender uma nova língua, é incrível. Eu, por exemplo, eu nunca saí do Brasil, a não ser que você conte visitar o Paraguai. Mas eu converso quase que diariamente com pessoas do mundo inteiro. Então, eu já conversei com pessoas de todos os continentes. E isso sem sair do Brasil. Isso, pra mim, é uma carga muito grande, porque eu sou apaixonada por culturas. Então, saber me comunicar com qualquer pessoa de qualquer cultura é uma coisa incrível. É incrível poder se comunicar Sim. e saber direto de uma pessoa e não por terceiros, né? E que não geralmente, por terceiros. às vezes vem com pingado de preconceito, né? Que a gente sabe. Bastante, né? Bastante Preconceito. Então é bom, assim, às vezes acaba quebrando um preconceito que a gente tinha de saber, mas poder se comunicar com uma pessoa real, que é daquele país real, entendeu? Então eu também acho incrível. Eu acho que aprender um novo idioma é como ter uma nova alma. Eu falo do inglês porque o inglês hoje é considerado uma língua franca, né? Então é uma língua falada no mundo inteiro. Logo, eu não preciso saber... Quero, mas não preciso saber falar, por exemplo, o japonês para me comunicar com alguém do país. Eu não preciso saber falar hebraico para conversar com alguém lá do país deles, mas enfim, o inglês me proporcionou isso. Eu já traduzi livros da Austrália, eu já traduzi artigos médicos para o pessoal da China. Então, o inglês me proporcionou essa conquista. Pra mim é conquista. É conquista, sim. Eric, o que você considera um desafio de lidar e de falar em público? O desafio, acho que para muita gente é a ansiedade. Eu acho que assim, a ansiedade, ela afeta logo no começo da sua apresentação. E assim, como você começa a sua apresentação, ela é dita até a metade dela. Se você começa muito nervoso, muito ansioso, você começa gaguejando, você começa a sua corda vocal, assim, a gente contrai, né? E aí você começa a falar um pouco mais fino, você começa a tremer a voz. E aí, assim, você trava. Então, você começando ansioso a sua apresentação é um baita de um erro. Porém, existem técnicas que a gente tem para diminuir esse nível de ansiedade. Mas assim, falando especificamente das grandes dificuldades, eu acho que é a ansiedade. E tem um outro fator muito importante, que é a necessidade de aprovação. Muita gente chega lá na frente e, por se preocupar muito com o que as pessoas vão achar dela, eu vou errar, não sei o que. É assim, junta a ansiedade, que é... Se você tem um cara que chama Richard Moss, ele é um médico, ele desenvolveu um negócio chamado a mandala do ser. Pensa que assim, é um círculo, para um lado futuro, para um lado passado, para cima os outros e para baixo eu. Quando você desenvolve... O meio é a presença. É assim, o momento presente é o meio, futuro, passado, pessoa, o outro e eu. Então, quando você pensa muito no futuro, isso te gera ansiedade. E aí, é aquele monte de coisa assim, eu vou errar, as pessoas não vão... Uma pressão, eu vou gaguejar lá na frente, eles vão dar risada de mim. Isso
pode ser agravado por um negócio que você pode ter acontecido lá atrás, inclusive. Tipo, na primeira apresentação sua do colégio, tipo, riram uma vez de você. E aí, toda vez que você vai falar em público, isso volta na tua cabeça. Então, vai ser como um gatilho. Essa ansiedade, ela gera aqueles pensamentos, isso te faz travar mais ainda. Quando você pensa muito no outro, né, que é a parte de cima ali dessa mandala, existe a necessidade de aprovação. Então, assim, você pensa muito no outro e você deixa de pensar em você. Então, o ideal é assim, a gente não ter nenhum desses extremos na hora de se apresentar. O ideal é a gente ter o momento presente, que aí a gente se concentra melhor. A gente diminui o nível de ansiedade e isso faz você fluir melhor no começo. Fluiu melhor no começo, fica mais tranquilo, entendeu? Sim. Então, acho que essas duas grandes dificuldades que todo mundo tem. Certo, Sim. Obrigada. E encaminhando aquela disse em relação às salas, né, que cada sala tem um jeito de aprender diferente, e também entrelaçando com o que você disse da questão da ansiedade, eu sou uma aluna nova ali no estadual, né, e eu mudei recentemente para cá, e aí quando eu fui apresentar um seminário semana passada, que foi o primeiro seminário que eu fiz ali na escola, muita gente da sala me perguntou como que eu ficava tão calma para apresentar. E aí teve duas coisas que eu percebi que eu acabei desenvolvendo com o tempo, que foi o quê? Na minha sala antiga, a gente não tinha nada no caderno. Era tudo na fala, era tudo debate. Tinha questão sobre sociologia, principalmente que essas aulas que geram debate, né, sobre certos temas, tinha bastante debate sobre isso. E acabou que com o tempo, o único jeito da sala de aprender era fazendo apresentação. Era apresentando seminário, era explicando sobre aquele tema, era debatendo sobre esse tema. E foi assim que os nossos professores meio que treinaram a gente, nos fizeram aprender desse jeito. E também foi assim que eu descobri que isso meio que aliviou totalmente minha ansiedade. Porque quando eu entrei no novo ensino médio, o primeiro seminário que eu fiz foi um desastre total. Eu não sabia falar, eu gaguejava, eu ficava nervosa, eu ficava com a mão assim na frente, às vezes segurando a folha, a mão assim. Então, tipo assim, acabou meio que desenvolvendo essa arte da oratória em mim, melhorou muito a minha oratória nesse último ano que eu passei lá na minha outra escola, e melhorou também muito a minha questão da ansiedade em falar para o público. Eu ficava muito pensando nisso que você falou, essa tal da validação, que a gente precisa pensar, o que o outro está pensando, o que o outro... Eles vão me zoar depois e tudo mais. E esse jovem de hoje em dia tem muito isso, muito. Sim. Então, eu acho assim que foi importante esse processo que eu tive, e controlar a ansiedade muda bastante. Muda bastante, assim, controlar a nossa ansiedade. Perceber que você não precisa da validação dos outros. O importante é dar o seu melhor e pronto, né? Tem um negócio assim, ó. Isso é na neurociência, que fala sobre neuroplasticidade. Até os 25 anos... Principalmente assim, vocês que estão mais novas, aproveitem para aprender muito agora. Porque depois dos 25 anos, isso se torna meio que assim, pensa que o nosso cérebro ele é como se fosse um concreto. Ele vai se concretando, e depois dos 25 anos, essa neuroplasticidade, ela diminui. Então, o que é essa neuroplasticidade? O seu cérebro aprende muito rápido. Ele realmente se modifica, né? E quando você se coloca à prova daquilo, então você foi lá mesmo gaguejando, você fez e você aprendeu. E ao mesmo tempo que você pode fazer, ao mesmo tempo que você pode aprender a lidar com isso, indo e fazendo, mesmo que não perfeito, você foi lá e isso você está aprendendo o lado legal, o lado positivo, que é ir lá, enfrentar e fazer. É tentar. Você também pode ser o contrário. Isso poderia acontecer de forma inversa. Então, pode ser que você iria falar, mas daí você, sei lá, tem a oportunidade de não falar. Deixa o meu amigo falar. Não, fala lá, fala. Você fala, então tá bom. Ufa, tipo, aquela ansiedade, aquele negócio sai do meu coração. Tô tranquilo agora. É tipo o amigo do grupo que só vai pra segurar o cartaz da apresentação. Isso. Tipo, sabe aquele amigo que sempre fala, não, o mais desenrolado geralmente vai lá, fala você fala, ufa. Então, assim, quando você também esquiva, quando você sempre se esquiva, o seu cérebro ele também aprende dessa forma. Então, fica mais fácil, fica mais cômodo, fica mais tranquilo você se esquivar. E aí,
se você não se força a fazer, consequentemente, você vai chegar lá depois na sua... Vai passar adolescente, você vai chegar em um adulto que qualquer coisinha para 5 pessoas você tem tipo... Ai, meu Deus do céu, eu não vou conseguir falar. E tremendo, assim, sabe? Então, assim, aproveite agora, inclusive em inglês. Se você colocar um adolescente... Joga um adolescente lá nos Estados Unidos e joga quem é mais velho nos Estados Unidos. Aprende os dois. O adolescente vai aprender muito mais rápido do que o cara mais velho. Por conta disso, por conta da facilidade que vocês têm. Sim. Né? Dessa neuroplasticidade. Então, assim, não se desvie. Não desvie do seu falar em público. Vai lá e faz, mesmo que tremendo, como é o seu caso, mesmo que tremendo. Vai lá e faz. Porque assim como o seu cérebro vai aprender a lidar com isso, ele também aprende a sempre se esquivar. E se você sempre se esquivar, você nunca vai desenrolar isso, você nunca vai fazer. Entende? Tem que sair da zona de conforto. Tem que sair da zona de conforto. Teacher, eu tenho uma dúvida. Na sala de aula, vocês costumam falar em gírias ou não pode? Assim, você procura não relevar as gírias? Depende, vai depender da turma, vai depender do objetivo daquela turma. Eu sou uma pessoa diferente em cada turma. Eu falo que eu uso uma máscara, até pra controlar a minha ansiedade, que eu sou ansiosa também. Eu falo pra 30 pessoas, mas falar pra 1 ou 2 eu fico meio nervosa. Mas enfim, falar em gíria, eu tento não falar na gíria, até porque não é meu feitio falar em gírias, para uma turma de pessoas mais velhas, por exemplo. Mas aí chega uma turma de adolescentes e eles vão entender melhor daquela forma. Ou se eu usar um meme como exemplo, assim, dessa forma. Vai depender muito, vai depender muito. Igual essa turma que eu falei anteriormente, dessa mesma escola, turma A e turma B. Eu uso mais gírias, eu jogo um exemplo um exemplo mais prático para essa turma, mas para outra eu tenho que ser mais engessadinho, ensinar o inglês mais engessado, por exemplo. Aí eu não posso mais usar essa gíria. Numa outra escola, eu uso o inglês mais leve para me comunicar com essa turma de mais avançados, gíria, expressões idiomáticas e tudo mais, mas para uma turma que talvez um pouquinho mais velhos, pessoas um pouquinho mais velhas, eu já não posso. Mas é questão tudo de eu sentir a turma e ver como eles vão lidar com, tanto no português quanto no inglês. Sim. Mas não é que eu não posso. Vai depender da situação. Entendi. Bom, agora para deixar as pessoas que estão assistindo um pouco mais tranquilas, né? Que vê vocês dois aqui, inteligentíssimos. Falar, nunca passaram por uma situação assim na vida. Envergonhosa, né? Mas, encaixando nisso, eu gostaria de perguntar para vocês dois. Teve algum momento, assim, da vida de vocês que vocês falaram... se minha oratória tivesse sido melhor, eu poderia ter saído melhor? Foi assim, alguma vez? Alguma ocasião de vocês dois que faltou um pouquinho ali da oratória? Assim, eu acredito que, principalmente na área comercial, na hora de vender... Nossa, se eu tivesse tido esse gatilho de lembrar de inverter a pessoa nisso aqui, ou quebrar essa objeção, não consegui, aí, lógico, a gente sempre vai aprendendo, né? Aí na próxima eu já sei o que falar. Aí você vai aprendendo, né? Mas assim, acho que no meu caso, de perder negócio, assim, perdeu o negócio porque eu não lembrei de falar isso. Não tinha eu não tive esse repertório que a gente chama, né? Não tive esse repertório, mas... E encaixando nisso, eu sei uma coisa que acontece muito em adolescente, porque a gente é adolescente, então a gente pode falar. É quando você vai lá discutir com um querido amigo, aí tá lá naquela discussão e a pessoa fala, depois no banho, a pessoa lembrando... eu podia ter falado isso. Isso aí. Nossa. Eu podia ter falado isso. Mas por que isso acontece? Porque às vezes você tá ali na discussão, você tá nervoso. Então, às vezes que acaba assim, aquele controle da sua emoção, você não fala pra pessoa o que você devia ter falado, entende? Não incentiva ninguém a brigar, claro, né? Nem xingar o próximo. Mas isso cabe em todos os âmbitos, assim, né? Que às vezes você poderia ter falado uma coisa, você não fala por questão de nervosismo, ansiedade e tudo mais. Mas e a teacher? Alguma vez assim? Sim, claro. Várias, né? Só, Várias.
Só comentando o que você acabou de falar, acontece comigo com frequência. Gente, eu não sei o que acontece. Na hora que vai ter uma discussão, assim, eu tento levar o máximo da melhor maneira possível. Mas daí depois eu acabo lembrando, nossa, eu poderia ter usado esse argumento com o que a pessoa usou comigo e não aconteceu. E pra mim, assim, eu fico me martirizando com isso. É por isso que muita gente parte pro soco, né? Que não aguenta Aí perde a razão total, né? Tipo, exatamente. já perdeu a razão. Pra mim, eu acho que violência física não resolve. Não, mas não só como professora, mas como advogada também, né? Eu poderia, por exemplo, é o mesmo caso que você falou, eu poderia ter usado esse argumento, eu poderia ter mostrado dessa forma, isso na vida, vale para a vida de vocês, né? Na minha também. Mas, com certeza, vários casos. Mas essa é a situação. Se a gente pode, no momento do sangue quente ali, no momento da emoção, ou no momento que você está tentando defender um ponto de vista, pode ser que naquele segundo ali só apareça aquele caminho. E depois depois clareia, assim. Depois clareia. Nossa, eu poderia ter utilizado esse argumento. Eu poderia ter me calado nesse momento. Então, às vezes se a pessoa tivesse calado antes, né? Não teria... Então, são sempre situações e situações, né? E são dois lados também, né? Assim, ó, tem hora que a gente se arrepende de... Nossa, não deveria ter falado isso. E tem um outro lado, né? Nossa, eu deveria ter falado isso. Então, assim, tem os dois, né, momentos. Mas é aquilo que você comentou, tipo... Na hora da emoção ali, a gente tende a reagir de uma forma mais instintiva, né? Para defender aquele ponto de vista, para defender aquela pessoa, aquele negócio. Então, é natural acabar acontecendo. Assim, ó, a gente não controla a nossa... Não tem inteligência emocional, assim, a gente não controla a nossa emoção. A gente controla o que a gente faz com a nossa emoção. Então, assim, a emoção, ela sempre vai vir. O nervosismo sempre vai vir. A ansiedade para falar em público sempre vai vir. Só que o que muda não é o que você sente. O que muda é o que você faz com o que você sente. Quando você pergunta para grandes oradores, você pega grandes empresários, Flávio Augusto, Joel J, esses caras tipo, gigantes da internet, eles falam que antes de entrar para falar em público, para 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, eles falam que também ficam ansiosos. Mas a diferença não é o que eles sentem, é o que eles fazem com o que eles sentem. Isso torna o cara um grande orador, torna o cara uma grande pessoa, um grande influenciador, enfim, né? Um grande comunicador. Sim, e vocês têm alguma dica, assim, principalmente para os alunos, né, que tem mais com esse problema de lidar com a emoção, vocês têm alguma dica, assim, para o pessoal em geral, assim, saber controlar essa emoção quando tá indo apresentar, igual a gente ano que vem tem que apresentar TCC, mostra de curso e tudo mais. Vocês têm alguma dica, assim, para controlar a emoção, ficar um pouquinho mais tranquilo, não sair completamente da ansiedade, que a gente sabe que é quase impossível, né? Mas ficar um pouco mais tranquilo, um pouco mais confiante, eu diria. Eu sei várias técnicas, eu inclusive assim, ler e aplicar, tá? Lê e aplica. Esse micro resultado vai te motivar a querer saber mais daquilo lá e querer entender mais daquilo lá. Existem técnicas de programação neurolinguística, PNL, que eu faço hoje. Então, se vocês forem... Vou falar de técnicas para vocês, tá? É assim, vocês podem ter um mantra. O que seria um mantra? Tipo, um grito. Eu bato no peito. E, sabe aqueles jogadores de rugby? Você acha que os caras é louco da cabeça. Os caras batem na perna e batem não sei o que. Os caras gritam. Mas por quê? Porque isso aí é um mantra. É tipo um ritual que os caras têm antes de ir pro front. Antes de ir pra abraçar os outros lá. Então, antes de você ir falar em público, você pode ter algum tipo de... cara, eu sou o cara, vou fazer, eu vou... Então, isso pode existir, mas às vezes você fala, Eric, mas eu tô lá do lado de todo mundo aqui, e aí eu não vou conseguir... Eu vou parecer um retardado, né? Tipo, o cara do nada começa a bater aqui, como assim? Tipo, o cara é louco. Então, um outro lado disso é a respiração. Assim, quando você controla a sua respiração,
Tá todo mundo falando. Daqui a pouco vai ser chamado você. Respira. Calma. O seu nível de adrenalina vai baixar, seu batimento cardíaco também vai abaixar e você vai ficar mais calmo, você vai ficar menos ansioso. Concentração. Isso é um negócio muito poderoso. Então, você pode se concentrar em algum gesto, algum toque, alguma coisa. Então, por exemplo, quando você começa a sentir a mesa, assim, você começa a tocar na mesa, começa a sentir a mesa. Você começa a sentir o seu dedo passando na mesa, sua mão esquentando. Quando você coloca a sua concentração em alguma coisa específica, aqueles pensamentos de ansiedade, de as pessoas vão rir de mim, você meio que trava esses pensamentos. Quando você se concentra em alguma coisa, é o se colocar em algum momento presente. Então, às vezes você não vai poder ficar fazendo assim um gesto, né? Senão o povo vai achar que você é doido também. Então, por exemplo, se você começar a mexer o seu dedo lá no seu calçado, começa a mexer ele. Eu aposto que tá todo mundo aqui também, todo mundo. Todo mundo. Ó, começa a mexer o seu dedo lá no seu calçado, bem de leve. E começa a se concentrar lá. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vocês estão ouvindo? Tá tudo normal. Mas o seu nível de concentração tá lá. Isso trava aquele pensamento ansioso e, consequentemente, te faz chegar um pouco mais tranquilo para apresentar. Sim, aqui eu vendo uma caneta, eu lembrei que o meu antigo professor, ele dava uma dica pra gente, que é pegar uma caneta e ficar virando a tampinha. Se concentrar nisso. Concentração. Que daqui a pouco você tá até mais tranquilo, mais calmo. Aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Ela tá... Mas, ó, por exemplo, se você vai, antes de falar em público, se você começa a fazer isso aqui, eu, olhando a sua linguagem não verbal, sua linguagem corporal, já falo, tá nervosa? Eu já penso, tá nervosa? Então, pra gente não transparecer isso, você pode fazer um gesto lá embaixo, tipo, no seu calçado, que ninguém tá vendo. Tipo, ninguém tá vendo você fazendo isso. E isso automaticamente deixa mais tranquilo também. Sim. Além do mantra, além da respiração, além da concentração, tem a prática, né? Você pode estudar tudo aquilo que você pretende falar lá na frente no dia do seu TCC, da apresentação do seu TCC, por exemplo. Quando eu fui apresentar o meu primeiro TCC, vou me usar como exemplo. Peguei a minha irmã e a minha cachorra, sentei as duas na cama e falei, tirem a tarde pra mim, porque agora vocês vão ouvir sobre direito tributário. Aí eu falei, e não foi uma vez, foram várias vezes. Fico imaginando o cachorro tentando entender. Ela ficava assim, ó. Assim. Mas eu também já fiz isso, então não então, vou julgar. a prática leva à perfeição. Isso é verdade, é um clichê, mas é a verdade. Você praticar, você ensinar outras pessoas sobre aquilo. Porque eu falo que, não digo 70%, mas uns 50% do meu inglês hoje pelo fato de eu ter ensinado 1001 vezes a mesma coisa. Então, pratique. Além da respiração, além da concentração, além desse mantra, tem esse pontinho também. Isso que eu comentei são técnicas de programação neurolinguística, mas, por exemplo, para quem lê, eu sugiro a leitura do livro Como Falar em Público e Encantar Pessoas, do Dale Carnegie. O Dale Carnegie, ele tem um outro livro muito bom, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E esse cara, tipo, é sensacional. Se você ler um pouco sobre a história dele, você já vai querer ler todos os livros que ele fez. Então, nesse livro, ele comenta muito sobre como falar em público e encantar pessoas. Uma das coisas muito poderosas que ele comenta é justamente sobre o treinamento. Não lembro se é nesse livro ou algum outro lugar, mas eu vi que ele tem uma frase que fala assim: o suor derramado em treinamento poupará sangue derramado no campo de batalha. Então, assim, treine. Quando você for falar em público, treine. Inclusive, treina na frente do espelho. Eu faço muito isso. Eu faço muito isso. Faz Vocês isso. estavam falando... ela falou da cachorra e da irmã dela. Eu treino na frente do espelho porque eu fico com vergonha de treinar com a minha família. Então, a única maneira que eu encontro é na frente do espelho. Desculpe, mas no meu primeiro ano de faculdade de Direito, eu fiz o curso de oratória e a minha professora, ela falava que a gente tinha que gravar o que a gente estava querendo passar para outra pessoa.
como uma forma de treinamento. E eu sempre gostei muito de falar sobre livro. Então, uma das formas que eu usei para, mesmo que eu não fosse apresentar para ninguém, eu sempre gravei o que eu estava falando. Eu pegava o livro que eu estava lendo lá na época e ia falar sobre, e prestava atenção, assistia depois da gravação, prestava atenção onde que eu colocava a minha mão, a forma com a qual eu gesticulava, como eu falava as palavras, para ser um pouco mais dinâmico, ou algo do tipo, natural. Então, gravar, falar na frente do espelho, falar na frente do seu cachorro. Mas são todas técnicas que você usa e vai aperfeiçoando aí no decorrer da sua vida. Então, engaixando nisso, a gente pode estar aqui também que a oratória não necessariamente é para você falar no público. Claro que assim, é importante, mas ela pode variar também desde um conteúdo que você está tentando aprender. Vou dar um exemplo lá de casa. Toda janta eu vou falar sobre alguma coisa. Inclusive o pessoal lá de casa, às vezes eles mandam eu fechar a minha boca, porque eu deixo a comida de lado e eu, como sou uma pessoa que estudo para vestibular, ano que vem eu vou prestar para a FUVEST, então, legal, assim, tem que estudar bastante. Só que às vezes acaba que o conteúdo, ele é muito extenso e é muito difícil memorizar tudo aquilo. Então, o que eu faço? Eu estudo, aí chega a hora da janta, eu sento lá na mesa e falo assim: hoje vocês vão aprender sobre o método socrático. E eu vou explicando para eles. Então, assim, como é o caso dela, que ela disse que não tem muita afinidade, assim, para falar disso com a família. Lá em casa o pessoal não liga muito, né? A minha mãe, inclusive, às vezes ela tá cansada e eu fico falando no ouvido dela. Mas, assim, é importante porque além de você estar desenvolvendo a sua fala, você está aprendendo, porque quando você explica uma coisa que você aprende, você está desenvolvendo a sua fala bastante. Você ainda está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, que é memorizando o conteúdo, como foi o caso que você disse. Então, ali, uma dica aí, se você está em casa, não tem com quem conversar, precisa estudar, memorizar um conteúdo, vai apresentar um seminário, alguma coisa, pega o cachorro, pega o papagaio, pega o gato, que adolescente tem muito gato, né? E conversa com o gato, conversa com o irmão. Isso. Meus irmãos mesmo, um tem 10 e o outro tem 5. Entendeu alguma coisa que eu falo? Não. Mas o importante é eu passar a mensagem para eles, né? Mas é uma dica, assim, principalmente para os jovens. Hoje tem bastante problema com isso, com essa questão de falar. E a gente vê isso muito na sala, quando é apresentação de trabalho. Ficam, fala você, começa. Ai, você isso. Eu acho que a gente tem muito problema de saber se expressar, né? Se expressar da forma correta. Porque hoje em dia, com tanto de julgamento que tem, eu penso que em cada ambiente você tem que saber se expressar de uma maneira sem invadir o território do outro. Então, no colégio, eu tenho que me expressar de uma maneira que os meus colegas de classe vão entender e que os meus professores vão entender também. E na minha casa eu me expresso de uma maneira mais aberta, mas nem tanto, da maneira que minha família vai entender também. E por aí vai, no trabalho, no seu ambiente de trabalho. Você tem que saber que você tem que saber se expressar, mas você também tem que ter aquele respeito com o que você vai se expressar. Isso, e às vezes acaba por uma falta de expressão assim correta, acaba tendo intriga assim, entre aluno e professor, que acontece. A gente sabe que acontece, aconteceu recentemente, inclusive. E é bom a gente saber se expressar, saber o que a gente vai falar, porque às vezes o que a gente pode estar falando pode estar intervindo o outro, pode estar machucando o outro. E seguindo esse raciocínio, né, o nosso professor de sociologia, ele fala bastante sobre isso. Fala que o bullying, principalmente, que ele disse, essa questão de rir do colega quando está apresentando o trabalho. Por mais que para você foi só um erro e foi assim só um momento de zoar o seu amigo, pro seu colega que estava lá apresentando pode ser um trauma para a vida dele. Sim. E pode chegar, tipo assim, que ele está numa idade lá nos 25 anos, precisa fazer uma apresentação no mundo corporativo, no trabalho, sobre uma ideia que ele teve, e ele não vai conseguir nem se expressar. Então, é importante, assim, meio que se colocar no lugar do próximo. Quando for o seu momento de falar, você fala. Quando for o momento de você ouvir, você ouve. É isso que eu acho importante. Eric e Maria, gostaria de saber se no meio corporativo de vocês já teve alguma vez que alguém interpretou errado alguma coisa que vocês falaram e que vocês tiveram que debater com isso de maneira civilizada, para não causar mais
Transtornos. Mais transtornos. Porque a gente sabe que existe, tanto em casa, normal, no colégio, e no meio corporativo não é diferente. Com toda certeza. E você que mexe muito com a internet hoje em dia tá recheada de gente espalhando ódio, espalhando intriga. Como que você lida com isso? E depois como você, prof? Você diz com esses julgamentos, assim, das Isso, pessoas. com esses julgamentos errados. Ou às vezes você fala uma coisa que pode ser que dê duplo sentido, vamos supor assim. Como que você lida com isso? Porque você trabalha numa área, assim como a Maria também, que tem muita concorrência. Né? Claro, né? O que domina é você entender do que você faz e você ser melhor naquilo. Sim. Mas pode ocorrer, assim. Eu penso que já deve ter ocorrido. Sim. É assim, ó. Na verdade, opositores, né? Pessoas que não concordam. Você nunca vai ter 100% da aderência do seu público. Seja no mundo corporativo, na sua sala que você tem ali 40 alunos... Você nunca vai conseguir a adesão de todo mundo. Seja na sua sala das pessoas que você dá aula, você nunca vai conseguir a adesão de todo mundo. E seja na sua rede social, com 1000 seguidores, você não vai conseguir também a adesão de todo mundo. Mas assim, ó, o como lidar com isso é meio que... É lógico, você tem que ter um certo cuidado para não ser... Em alguns momentos tem coisas que a gente tem que tomar cuidado com o que fala, né? Não com, se eu for me preocupar com tudo que o outro pensa de mim, também não vou fazer nada. Também eu vou excluir minha rede social e eu não vou expor nada, né? Mas tem coisas que eu acabo, a pessoa não curtiu, tá tudo bem. Para de seguir, tá tudo certo, entendeu? Na minha rede social, não tem problema. Mas eu exponho hoje o meu trabalho, eu exponho coisas que eu estudo, por exemplo, essas coisas que a gente está conversando aqui. Hoje eu falo no meu perfil e, cara, em alguns momentos eu vejo lá, perdi seguidor. Tá tudo bem. Assim, é uma pessoa que não está conectada com o meu estágio de vida. A gente tem fases, né? Então, uma hora você tá dando aula, mas daqui a pouco você começa a falar mais na sua rede social sobre isso. Você começa a postar menos coisas pessoais, menos viagens, por exemplo, e agora começa a postar mais coisas sobre inglês. Aí vai ter gente que vai olhar pra você e falar, não, vou parar de seguir. Tá tudo bem, entendeu? Você tem que entender isso, porque, comecei a perder seguidor, um exemplo. Se isso te preocupar, realmente você não vai viver. Então, tome sim um certo cuidado com coisas... que são muito críticas, que você vai... Nossa, isso aqui vai causar muita polêmica, muito... Então, tem como você expor isso? É igual você fala de expressão, né? Tem como eu expressar isso de uma forma mais sutil para que afete menos gente? Porque isso aqui é muito real para mim, eu vivo isso aqui e eu quero falar isso aqui. Você quer? Beleza. Tem uma forma mais sutil de eu falar isso sem afetar muito? Tem. Então faz. Entendeu? Mas contanto que às vezes você vai perder um seguidor, você vai receber uma crítica no seu Instagram lá, o que você tá falando aí, entendeu? É normal. Você tem que lidar com os efeitos colaterais das atitudes que você vai ter. E muitas das pessoas gostam de fazer isso para atrair o engajamento. Porque hoje em dia todo mundo luta por isso, por estar em alta. Sendo que muitas das vezes o que, na minha opinião, é importante é você passar um conteúdo legal para a pessoa, você passar a sua experiência para o próximo. Sim. Eu acho que é isso que conta muito. Você ter um entendimento daquilo que você vai passar para o próximo. Isso. E você, Maria? Olha, eu tento não ser mal interpretada naquilo que eu tô falando, mas eu tento também me limitar àquilo que eu vou falar. Se tá comentando sobre um assunto que eu não quero falar sobre, eu vou ser sutil ou eu não vou falar sobre. Eu escolho as minhas batalhas. Então, se eu sou mal interpretada em alguma coisa, eu prefiro que falem comigo sobre o fato de ter interpretado daquela forma, uma forma com a qual diferente com a qual eu quis me expressar. Porque tudo é interpretação de texto. Então, a forma com a qual eu estou falando aqui pode ser uma
coisa você pode estar interpretando de uma forma completamente diferente. Ele e ela também. E ele também. Mas tudo é interpretação de texto, então vai depender muito. Eu tento não ligar para as críticas negativas que vêm, mas tudo é crítica construtiva. Eu vou mudar aquela minha forma de pensar, ou peço que as pessoas discutam comigo também para que eu tente mudar meu ponto de vista também, porque eu não sou certa sobre tudo, eu não estou certa sobre tudo. Mas é esse... É aquilo, se essa crítica lá de alguma forma fez sentido pra mim, tá ok. Verdade, eu não estava olhando por esse lado. E fez sentido. Então, de certa forma, eu vou mudar ou vou moldar alguma coisa ali pra que, vá pra aquele caminho. Agora, se aquilo não fez sentido pra mim, é só uma crítica, daí não é construtiva, daí é destrutiva, né? Tá bom. Fique em paz, que eu vou ficar em paz aqui do meu lado e fique em paz do seu, tá tudo bem, entendeu? Tipo, Sim. Vida que segue. Eu tenho esse primo e ele gosta de discutir comigo. Porque ele fala que as visões... Discutir não no sentido de brigar, de argumentar. Porque ele fala que as visões dele são diferentes das minhas. Então, nós trocamos ideias para que eu faça enxergar o mundo de uma forma e ele me faça enxergar o mundo de outra forma. Então, toda vez que a gente senta para conversar, a gente senta para conversar. É tipo uma tarde inteira, 3 garrafas de café. Mas essa é a ideia, sabe? É você sempre discutir e estar aberto para o que o outro tem a dizer também. Você nunca vai estar completamente certo de Sim, tudo. ninguém tá 100% certo o tempo todo, né? E aproveitando que vocês entraram nesse assunto aí sobre internet, eu já vi muitos os famosos, né, cancelamentos, que dão aí, às vezes, muitas vezes, porque a pessoa foi mal interpretada, né? Então, a gente vê bastante isso de... Claro que eu não concordo com esse cancelamento, né? Mas, às vezes, a pessoa acaba se expressando mal ali e acaba levando a pessoa que, tipo, assistiu o conteúdo daquela tal influencer e tudo mais... acaba se sentindo ofendido. Então, é por isso que é importante a oratória. E eu acho que é importante a gente falar um pouquinho, né, sobre a oratória no mundo dos influencers, principalmente você que trabalha com esse ramo aí digital e tudo mais. Porque é necessário, ainda mais quando você está falando a mesma coisa para um grande público, assim, que está do outro lado da tela te ouvindo. É importante você saber se expressar bem. E aí, você, Eric, nesse ramo aí de fazer, eu acredito que você faz stories e tudo mais, postar e tudo mais. Você meio que analisa suas palavras antes de publicar alguma coisa, para ver, poxa, será que isso aqui tal pessoa vai se sentir incomodada? Será que isso vai agradar aquela outra tal pessoa para o seu público-alvo? Depende da gravidade do que isso pode causar, né? Então, se eu falar isso... grandes pessoas, que um exemplo, eu posso gerar grandes negócios, pode ser que pode ser que fique meio que afetado, pode ser que não curta. Então, eu prefiro, não falar muito abertamente naquilo. Ou falar de forma sutil, ou às vezes nem falar, entendeu? Mas hoje, o conteúdo que eu abordo, principalmente no meu Instagram ali, é muito sobre essa parte de neuromarketing, de comunicação, de como você realmente ter mais engajamento, você ter mais retenção no seu vídeo, por exemplo. Então, são conteúdos que eu não vejo mal para ninguém, entendeu? Na verdade, é só para agregar mesmo o conhecimento da galera. Fazer a pessoa crescer. E pra realmente só crescer. fica quem tem interesse sobre isso, sobre o marketing, sobre como atrair os clientes. São nada mais... Ali é nada mais, nada menos do que eu já falo para os meus clientes na minha reunião pessoal. Tem que pensar assim, ó. Isso para negócio, tá? Você usar a sua rede social para negócio. O que eu faço hoje? Hoje eu explico sobre gatilhos de marketing, gatilhos de neurociência aplicada a marketing ali, para você ter um melhor desempenho no seu criativo, no seu vídeo, na sua foto. Mas aquilo ali é o que eu explico para o meu cliente fisicamente. A questão é, quantos clientes eu posso visitar no dia? Se a minha reunião ela demora 1 hora, eu trabalho 8 horas, um exemplo, 9 horas, eu posso ter no máximo 10 clientes no dia.
Então eu posso, com a mesma argumentação minha que eu estou colocando ali, falar para 10 pessoas diferentes. Para eu alcançar, um exemplo, um vídeo meu lá dá tipo 5 mil de visualização. Para eu alcançar 5 mil pessoas com aquela argumentação, com aquilo que eu estou falando, fisicamente não dá. Né? É muito complexo, é muito complicado. Eu vou ter que trabalhar muito para ter pouco retorno. Então, a minha rede social nada mais é do que a extensão do que eu já faço no meu dia a dia, para que mais pessoas conheçam aquilo. Então, esse receio de, às vezes, ser cancelado, ser criticado, hoje eu não tenho, assim. Às vezes eu deixo um pouquinho de falar alguma coisa, mas porque eu vejo que o meu negócio pode ser afetado ali. Então, melhor não comentar sobre isso. E assim como ela disse que, dependendo da sala, tem um modo diferente de falar, de agir e tudo mais, é assim também, né, no mundo corporativo. Depende muito do seu público-alvo. Porque se você for vender alguma coisa para uma pessoa que já é de uma terceira idade e para um adolescente, são completamente diferentes. A mesma linguagem que você usar para adolescente, você não vai conseguir vender para aquela tal pessoa de terceira idade. Então, é importante a gente citar também que tem essa diferença. Às vezes, com adolescente, você usa mais gíria, você tem um pouquinho mais de liberdade para falar e tudo mais, do que com a pessoa que é um pouco mais velha, que já tem um pouco mais de experiência. Tem um negócio, tudo isso é técnica, né? Tem um negócio dentro da programação neurolinguística mesmo, que fala assim, ó, a comunicação ela é feita de referência. Toda comunicação ela é feita de referência. Referência que o outro tem. Não que eu tenho. Então, por exemplo, se eu for falar, por exemplo, para advogados. Se eu for falar para as crianças lá, você vai falar assim para elas, máquina de datilografia. Acho que elas não vão saber. Eu sei o que é. Máquina de datilografia. Aí, você já viu? Eu já vi, já mexi na loja que minha avó trabalhava. Olha, loja que a avó trabalhava. Na loja que minha avó trabalhava, tinha uma lá. E eu achava muito interessante. Aí eu peguei e perguntei, como que mexe? É sobre o que se trata? E ela pegou e me ensinou. Só que, gente, é difícil. E antigamente, eles aprendiam escrevendo por essa máquina. Tinha um curso. Exatamente. É a máquina de escrever? E você não... Faz tec. Então, tem mas assim, lá na escola. Pensa no barulho. E você não podia errar. Era aquela coisa assim, muitas das vezes quando eles passavam um teste, meus avós contavam que às vezes eles não podiam olhar. Eles não podiam olhar como que eles estavam fazendo. Eles só tinham que conhecer a máquina e ir escrevendo. Então, isso eu acho muito interessante. Mas, por exemplo, quando eu falo assim, máquina de datilografia, para as pessoas mais novas, elas provavelmente vão ficar assim. Esse cara tá falando. Eu conhecia pela forma, mas pelo elas nome não vão entender. Elas não vão entender, mas por quê? Por causa que elas não possuem a referência. E eu possuo, mas elas não. Agora, por exemplo, fala uma gíria bem nova, assim, tipo, da molecada. Fala uma gíria bem nova da molecada, assim. Eu? Você fala, ou vocês, fala uma gíria muito nova, assim. Eu tipo, não tanquei que ele fez isso. O quê? Quê? Peraí. Eu não tanquei que ele fez isso. Tem como ligar a legenda daqui? Peraí, você não tancou que ele fez isso? Exato. Vem de thank do inglês, alguma coisa? Não tem nada a ver com inglês. Tancou. Tancou. T-A-N-K. É tipo, você não acreditou que ele fez isso? É tipo isso. Meu senhor. Tá, foi mas melhor beleza. que eu, foi Essa melhor. é nova, essa é bem Tancou. nova. Aí assim, ó, se eu fosse falar pra pessoas pra um público mais de idade, eu nunca queria usar um termo tancou. Primeiro que você me ia conhecer. Primeiro que eu não ia conhecer. Mas mesmo que eu conhecesse, eu ia ter que mudar a minha comunicação para entender as referências que aquela pessoa tem, não que eu tenho. Então, quando vocês falam, precisa mudar a comunicação de acordo com a pessoa. Sim, porque a comunicação ela é feita de referência, mas de referência que o outro tem sobre aquilo. Eu acredito que adolescente é assim, lendo livro clássico, né? Que uma vez eu fui ler um livro clássico, Machado de Assis. Aí tava lá, por obséquio, não sei o que. Vocês não... Não, eu vou trazer um exemplo bem prático. Bem prático, que aconteceu hoje, inclusive. Eu moro com 2 amigas. E essas 2 amigas são um pouquinho mais novas que eu. E elas também são professoras. E os alunos delas costumam ser um pouquinho mais novos.
Então eles só se comunicam com gírias. E elas chegam em casa e tentam se comunicar com gírias comigo. Aí elas começam a falar, eu fico, o quê? Pela minha cara, elas já entendem que eu não tô entendendo bulhufas, não tô entendendo nada. Aí elas falam, significa isso, isso e aquilo. Às vezes, elas precisam explicar mais de uma vez o que aquilo significa. Esse tancou mesmo, gente, chega em casa falando não, isso. Isso aí realmente eu nunca tinha ouvido. É famosinho na comunidade do TikTok. Ah, Tem não. bastante. Não. Eu e os meus amigos, a gente não concorda com essas gírias, né? A gente fica, meu pai, da onde surge isso? Mas a gente usa só pra zoar com a cara assim do outro, sabe? Então, às vezes acaba assim que a gente usa mais gírias, mas, tipo assim, ironicamente zoando aquela gíria, do que usando na vida real. Você falou do puro obséquio. Aí, em contrapartida com essas amigas, eu uso um levar-la-ei, sabe? Eu uso algo mais rebuscado, só pra ver na cara delas também o ponto de interrogação. Sim. Uma coisa mais clássica. Eu gosto de fazer isso também. Então, acho que hoje você tá tendo uma ótima oportunidade pra levar essa gíria da Luana pra elas. Não, e hoje minha você... não. Me recuso. Não, desculpa, Posso, que a Luana. Luana citou aqui. E pra você deixar elas com o rosto. No final vocês me ensinam mais algumas, tá? Umas mais hardcore, assim. Pode igual deixar. minha mãe. Minha mãe, ela tem 31 anos, bem novinha. Ai, quase a minha idade. Meu pai. Mas enfim, ela tem... E eu, geralmente, eu costumo zoar ela, assim, sabe? Porque eu tô lá lendo o querido livro clássico. Aí tem uma palavra lá que eu não conheço, eu fico tentando trazer a palavra pelo contexto. Aí eu não consigo, vou lá e pesquiso, né? E aí, por obséquio, eu vi no livro e eu fico lá, que eu chamo ela de minha senhora. Eu falo assim, minha senhora, será que a senhora pode lavar a louça lá por obséquio que eu quero comer? Aí, além de eu já estar provocando ela, ela não entende ainda. Ela fala, você quer um chinelo na sua cara? E assim, ela é nova, mas ela não entende, sabe? Ela, por mais que ela seja mais velha que eu, é o quê? 15 anos mais velha que eu. 15 por aí. Ela não entende isso. Mas talvez se você falasse pra uma pessoa mais antiga, ela já saberia que por obséquio, quase que eu não disse ainda o que é por favor. É o nosso por favor. É por gentileza. Então, assim, é bem importante essa parte aí de saber se comunicar, né? Principalmente as gírias e tudo mais. Acho que se eu falasse com os meus avós, acho que eles entenderiam. Pode ser o quê? Agora, com a minha mãe, me deixa em dúvida. Uma outra pergunta pra você. Como que você faz pra deixar uma aula mais interativa? Porque nós sabemos que hoje em dia é muito difícil você atrair a atenção. Não importa o público. Eu acho que é bem difícil. Tem alguns que têm mais facilidade, tem outros que não. O que você faz pra deixar uma aula mais dinâmica? Tanto de inglês, tanto de português. O que você usa da sua oratória, da sua experiência dentro de sala de aula? Eu não dou aula de português hoje em dia. Eu dou só aula de inglês mesmo. Mas é aquilo que eu disse antes. Vai depender muito do meu público. Vai depender muito daquela turma. Então pode ser que eu precisa trazer algo de fora, uma realidade mais atual. E pode ser que eu tenha que trazer algo que aquele público meu gosta. Tem uma turma minha, eles são pequenos, eles têm 11 anos, eu acho, 10, 11 anos. E é uma turma pequena, são 4, 5 crianças, meninos. E cada um, eu sei a particularidade, eu conheço cada um. Um gosta de avião, outro gosta de Pokémon, outro gosta de dinossauro, outro gosta de... Ele gosta daquilo que os outros gostam. Então, toda a aula... Maria vai com as outras. Mas ele tem a opinião dele sobre cada um desses pontos. Então, toda a aula, além do material que eu preciso passar para eles, eu trago algo diferente. Na aula da semana passada, eu trouxe um negócio sobre um texto ou vídeo sobre avião, sobre partes do avião. Na aula dessa semana, um gosta de pássaros. Eu trouxe partes do pássaro para eles conhecerem e os levei para a praça para a gente ver o que os pássaros estavam fazendo, para reconhecer tipos de pássaro. Então, se eu tenho essa liberdade para conseguir atraí-los para o idioma ali que eu estou tentando ensinar para eles, eu vou fazer o meu máximo. Eu vou dar o meu máximo
para que eles consigam fazer isso. Mas isso é para uma turma pequena. E agora uma turma de 30, 40. É pouco mais difícil você conhecer a particularidade de cada um. E pode ser que você tenha que ensinar de uma forma mais engessada também. Mas aí é onde, lá naqueles 30 minutos de aula final, a gente traz um vídeo, a gente traz uma música, alguma coisa que é da realidade deles ali, para tentar se aproximar ao máximo. Então vai depender muito do meu público. Acho que eu falei demais. Não, pode falar Eu acho que foi vontade. ótima explicação. Obrigada. Bom, então, caminhar para as considerações finais? Pode ser? Caso tenha um jovem aí que esteja tentando, né, como eu disse antes, convencer a mãe, fazer uma tatuagem, né, que hoje... Eu também estou nessa luta, então eu também entendo. Colocar um piercing, e é importante a gente destacar que é importante dentro de casa, fora de casa, em qualquer lugar. Então eu vou pedir para os convidados dar alguma consideração final, principalmente para esse público mais jovem, né, tá aí na flor da idade. Dar algumas dicas, alguns conselhos sobre a oratória, sobre o ambiente profissional, porque aqui a gente também falou bastante sobre a área profissional. Então agora fica aberto para vocês falarem, você falar sobre as aulas, como que as pessoas que estão assistindo podem ter acesso a você como professora, se você quiser passar sua rede social, e a você também, Eric, sobre o seu trabalho, sobre a importância do marketing, né? Sobre o que você quiser, sobre o que vocês quiserem. Conheça seu público. Eu acho que a melhor coisa que eu tenho a dizer hoje é conheça seu público e você vai conseguir se moldar para com eles, para com quem você quer falar. Isso. Eric? É assim, ó, tenham em mente a importância, principalmente na comunicação, na persuasão, no convencimento, na influência, do poder da sua linguagem não verbal. Então, muito se fala sobre oratória, as pessoas aparentemente entendem que é o que eu falo, não necessariamente o que você fala, e sim como você se porta, como que você se comunica na sua expressão facial, na sua linguagem corporal e no seu tom de voz também. Tem um cara que chama Albert Merweiban, se vocês quiserem pesquisar depois, o nome dele é meio complicado, né? Mas Albert Merweiban. Ele fez um estudo que ele demonstrou nesse estudo que 55% da nossa comunicação ela é de linguagem corporal. 38% da nossa comunicação é tom de voz. E apenas 7% da nossa comunicação são as palavras que nós utilizamos. Então, às vezes a pessoa fica, nossa, eu tenho que falar certinho. Na real, Não. sim, falar certinho é importante, é claro. Mas o que mais vai contar na sua comunicação é a sua linguagem não verbal. Exemplo, eu vou falar 2 frases para vocês. E, gente, isso aqui vocês não levem só para o mundo corporativo, tem que levar para a vida inteira. Tá? Isso aqui é o mais importante da nossa comunicação. Eu vou falar 2 frases para vocês, ó. Eu amo vocês. Agora eu vou falar a segunda. Sua cara espantada. Agora eu vou falar a segunda. Eu odeio vocês. Fofo. Assim, ó. Eu falei que eu odeio vocês. A minha palavra foi: eu odeio vocês. Mas vocês entenderam que eu odeio vocês ou não? Não. Não, né? Por quê? Porque a minha linguagem não verbal, a minha comunicação não verbal, ela fala muito mais alto do que propriamente as minhas palavras, tá? Então, assim, ó, isso é um exemplo prático de como funciona, tá? A nossa linguagem não verbal. E quando vocês forem se apresentar num seminário, apresentar um trabalho, ou explicar alguma coisa para sua mãe, explicar alguma coisa para o seu irmão, pro seu namorado, enfim... Pro cachorro. Atente-se sempre à sua linguagem não verbal. Quando você estiver treinando na frente do espelho, igual você comentou, eu ficava olhando os meus gestos. Se atente a isso. Porque quando você está falando na frente de um público e você está gesticulando demais, você demonstra nervosismo, as pessoas acabam se atentando mais àquele tique que você tem
do que propriamente o que você está falando, o conteúdo que você quer passar. E, assim, toda a sua expressão, toda a sua linguagem não verbal, ela vai falar muito mais alto do que aquele conteúdo que você está passando. Então, assim, se atente muito a isso, tá? Eu acho que se eu fosse dar uma dica mesmo de comunicação, de oratória, seria essa, tá? A gente também gostaria de fazer um agradecimento especial pelo nosso colégio, Colégio Estadual de Paranavaí. Esse podcast foi uma experiência única e foi sobre o nosso curso, né, de técnico administrativo. E o tema desse ano foi oratória. Todos os anos nós temos um tema. Gostaria de agradecer a nossa coordenadora de curso, a Débora. Gostaria de agradecer a todo o pessoal do Metrópolis pela assistência, por ter cedido o espaço deles e por toda a equipe que foram super atenciosos com a gente. E agradecer também a todos os nossos amigos que não puderam comparecer, mas que deram toda a assistência necessária e o voto de confiança para nós estarmos aqui hoje. Então, toda a nossa turma, muito obrigado. E da minha parte é isso. E agradecer também a minha parceira Luana. Ai, obrigada. Por ter apresentado junto comigo e por ter embarcado nessa ideia também. E é isso, agradecer também a todas as pessoas que ficaram até aqui, ouvindo a gente debater sobre um tema tão importante, né, ainda mais hoje. E é isso, somos alunas do Colégio Estadual de Paranavaí. Não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar com aquele amigo que está precisando de umas aulinhas de oratória. E, é claro, não esqueçam de seguir os nossos perfis também para ficar por dentro de tudo. Se vocês gostaram, a gente fica muito feliz com isso. É isso. Continuem falando com o cachorro, continuem falando com o espelho. Com o gato. Com o gato, ou perturbando os seus pais no jantar. E esse foi uma experiência maravilhosa que nós podemos viver para a nossa amostra de curso. E é isso. Muito bom, parabéns, gente. Ai, obrigada. É verdade. Então é isso, tchau, tchau e até a próxima. Valeu, Tchau, gente. Até mais. Espero ter uma próxima oportunidade. Claro.